Quando veio a ditadura, aquele Brasil da beleza se transformou num Brasil da escuridão. E essa geração de hoje, que eu vejo às vezes dizer, precisa ter uma ditadura, uma classe média que fomentou essa ditadura e que nunca se conformou de tê-lo feito, de ter errado na sua aposta, que volta e meia repete isso, ou os filhos dessa classe média repetem isso, ou os netos dessa classe A e dessa classe AB e dessa classe B repetem isso, é porque ou não se lembram ou porque não querem se lembrar. Porque foi uma fase horrorosa. A gente não podia falar, não podia comentar, não podia discordar, não podia pensar, não podia conversar sequer dentro de casa. Você só podia concordar. Quando eu tinha 17, 18 anos, minha mãe era uma estilista conhecida. E por conta da sua atividade, ela trabalhava junto às elites. E na nossa casa, o ateliê dela era em casa. A nossa casa era frequentada, então, pelas pessoas das elites, frequentava a nossa casa. Então, desde pequenas, muito jovens, nós aprendemos a nos calar, porque essa foi a lição de casa, aprender a calar para sobreviver, porque se você falar, você morre. Então essa foi a lição de casa que nós aprendemos desde cedo, calar. Nosso irmão logo foi proibido de estudar, porque ele fazia faculdade, teve que se foragir, né? E nós atendíamos as pessoas, ouvíamos elas na sala de estar, falarem mal dos subversivos, e nós tínhamos que nos calar. Meu irmão estava foragido, e nós tínhamos que nos calar. Era essa a lição de casa, calar. E assim nós fomos vivendo. Calar, a empregada podia ser uma delatora, todos podiam ser delatores. Quando veio o governo do Costa e Silva, e nós não tínhamos amigos militares, o que era um grande trunfo na época, ter amigos militares, porque o amigo militar lhe possibilitava um salvo-conduto, no caso de uma prisão. E mamãe sempre preocupada com o Stuart, ela vendo que ele podia, de repente, ela ter que socorrê-lo. Quando veio... Porque essas coisas, o passado também, as coisas começam a se confundir, sabe? Os fatos, você fica sem precisar exatamente quando ele saiu de casa, quando não saiu. Quando veio o governo do Costa e Silva, através de amigos comuns, a mamãe viu a oportunidade de costurar para a Dona Yolanda. E ela viu nisso um caminho de segurança para ela poder ter acesso ao poder caso o Stuart precisasse desse, entre aspas, salvo-conduto. Alguém que pudesse evitar que ele fosse torturado e morto numa prisão, porque sabia-se que as pessoas eram torturadas e mortas. Corriam as histórias. O filho do fulano foi preso e torturado. O fulano foi pego na esquina e mataram ele. As coisas corriam como em filmes de terror.
E aí a mamãe passou a costurar para a Dona Yolanda. Dona Yolanda era uma pessoa insuportável. A Dona Yolanda, e eu ficava em volta olhando as provas das roupas. A Dona Yolanda era autoritária. E ela, então, mamãe fazia as roupas da Dona Yolanda. E fazia umas roupas bonitas para a Dona Yolanda. Veio Indira Gandhi, Rainha Elizabeth. E ela chamava o iate Britânia, ela tinha horror da Rainha Elizabeth. Ela chamava o iate Britânia da Rainha Elizabeth de iate Birmânia. E aí a Dona Yolanda fez uma grande maldade com a minha mãe, porque ela queria dar um presente para a Rainha Elizabeth. E o presente... E aí a mamãe... mas ela só podia dar joias, porque havia um protocolo qualquer que só poderiam ser joias. E aí... E ela então queria dar uma roupa. Aí a mamãe falou, olha, pelo protocolo não pode ser, só se a roupa for uma joia. Então a mamãe combinou com a Gasterne de fazerem uma joia, uma roupa que fosse uma joia. E criaram uma capa. Uma capa coberta com uma tela de ouro desenhada pela mamãe, com uma tela de ouro e pedras que chamavam de pedras semi-preciosas, mas as pedras brasileiras são pedras preciosas. Ela era entremeada com essas pedras. E aí fez-se a capa. Fez-se a capa. E na época havia uma rivalidade. Eu estou te dando umas histórias bem interessantes. E aí fez-se a capa. E na época havia uma rivalidade. E o Ibrahim Suede tinha se tornado muito amigo do Costa e Silva, entrou no palácio. E havia uma rivalidade grande entre o Ibrahim Suede e a Nina Chaves. E a mamãe deu o furo da capa para Nina Chaves. Perguntou a Dona Yolanda se poderia e deu o croquis do presente que a primeira-dama daria à Rainha Elizabeth. O Ibrahim ficou bem zangado. Foi lá, fez um escândalo, sei lá o que ele fez, não sei, não vou falar o que ele fez, que eu não sei o que ele fez. Eu sei que eu estava vendo televisão e vi o Ibrahim, que ele tinha um programa de televisão. Abria aquele caderno e dizia assim, bomba, bomba, bomba. Uma costureira busunta disse que vai dar uma capa, mas é mentira. Não tem nenhuma capa. A Rainha Elizabeth não vai ganhar capa nenhuma da Dona Yolanda Costa e Silva, isso é mentira. Aí a mamãe foi, contou para... Aí a Nina Chaves foi e escreveu um artigo, a capa e a contracapa, para publicar.